nós outros, em realidade, temos fé? Em realidade, praticamos a fé? Aleluias. Padre, em nome de Jesus, e nesta manhã, nós nos exponemos a Tu palavra uma vez mais, declarando que a direção e a revelação de Tu palavra venga a manifestar em nós, por nós e através de nós, para que podamos compreender a boa vontade do Senhor e o desejo que o Senhor tem proposto em nosso coração para avançarmos a ser Tua obra. Em nome do Senhor Jesus, que nesta manhã podamos, ó Padre, ter o entendimento que Tu palavra está falando com nós, no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Buenos dias, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, uma vez mais, aqui reunidos, através desse tempo que o Senhor tem nos proporcionado. Hoje, vamos dar continuidade nessa epístola de Santiago, a qual começamos já há 2 semanas, que o Senhor tem falado a nosso coração, falado hacia nós, com o entendimento de que como temos que nos portar, como a sabedoria do Senhor vem para nós que somos hacedores da palavra, como nós podemos falar, não? Como quem nós devemos ser juzgados por la lei que nos hace livres. E hoje, dando continuidade nessa palavra, em el capítulo 2, do verso 14 a 26, vamos falar algo interessante. Vamos falar sobre fé. Nós pensamos e muitas vezes nos proponemos em dizer que fé, como ha dicho, certeza das coisas que se esperam, e convicção de lo que não se vê. Verdade? Isso é real. Isso é fé. Pero para nós em realidade temos fé? Em realidade praticamos a fé? Em realidade podemos dizer que vivimos por fé? Ou apenas somos crentes em algo substancial? Que nós somos? Crentes com fé ou crentes substanciais? Porque é uma distinção muito larga uma da outra. Porque o crente com fé atua, tem a atitude de obedecer a ação que Deus nos ha dicho para ter. E o crente com substancial fé é aquele que substancialmente atua. Não tem obra, não tem atitude de manifestar o Cristo em nós, por nós e através de nós. Então, essa carta, essa epístola de Santiago, escreve para nós. Vamos a ler esse texto e ver o que ele está falando com nós, para que nós tenhamos entendimento, para podermos pôr em prática essas realidades. Amém? Diz assim na palavra do Senhor, verso 14, capítulo 2 de Santiago. Hermanos míos, de que sirve um decir que tem fé se não tem obras? ¿Podrá essa fé salvá-lo? E se um irmão ou uma irmã estão desnudos e têm necessidade do alimento de cada dia, e alguno de vosotros lhe disse, id em paz, abrigaos bem e alimentaos,
pero no les dais lo que su cuerpo necesita, ¿de qué les sirve eso? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿quieres comprender, hombre necio, que la fe sin obras está muerta? Abraham, nuestro padre, ¿acaso no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que por las obras su fe alcanzó la perfección? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Como podéis ver, el ser humano es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, Rahab la ramera, ¿acaso no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino? Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Que texto! Ahora, hay un cuestionamiento que nosotros hacemos. Entonces, ¿qué decir? ¿Mi salvación es por fe o por obras? Ahora, he balanceado algunos. Presta atenção. La fe é certeza de las coisas que se esperam, hecho e convicção daquilo que não se vê. E la obra, o que puedo hacer yo por alguna obra que hago por mi salvación? ¿Hay algo que puedo hacer yo en obra por la salvación? La salvación es por obra y por fe. Fe que yo voy a aplicarla en Cristo Jesús por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. La obra de Cristo a favor de mí, manifestada a través de mi fe, me lleva a creer en la salvación. ¿Entiendes lo que lees? A fe sin la obra es muerta. A fe en Cristo Jesús manifestado en nosotros, por nosotros y a través de nosotros, é poder de Deus manifestado. Agora, não é porque eu ayuno, não é porque eu hago algo, não é porque eu estudio, não é porque eu oro, não é porque eu busco, não é por nada que hago que sou salvado. Solamente porque eu creio o que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, que soy salvado. Porque la obra de la cruz hecha en Cristo, por Cristo y a través de Cristo, manifiesta sobre mí la salvación si yo creo. ¿Y cómo yo creo? A través de mis obras. ¿Qué obras? Las obras de creer en aquello que Dios me ha dicho para hacer. ¿O qué me ha dicho para hacer? Cuidar de los huérfanos, de las viudas, cuidar de mi hermano, amar a mi prójimo como a mí mismo, amar a mis enemigos. Son obras. Estas obras
para manifestar mi fe y la certeza que yo soy salvado. Porque através da obra de Cristo Redentor em minha vida, vai manifestar através de minha fé de que eu creio que Cristo ha hecho em minha vida a transformação, que eu vou pôr em prática as realidades de Cristo em mim. Entende o que ele é através de Santiago em nós? Porque Abraão, por fé, obedeceu a Deus. Em tudo. Abraão era cristiano? Não. Flipei. Abraão era um pagano. Abraão era um nome de vários deuses. Sua família eram pessoas que adoravam vários deuses. Porque o verdadeiro Deus de nosso Padre Senhor Jesucristo aún não tinha se manifestado para a família de Abraão. Pero o Padre Abraão, escuchando a voz, creyendo a través de la fé, de la certeza das coisas que se esperam, hecho e convicção daquilo que não se vê, obedeceu ao escuchar. E o que passou? E isto lhe foi imputado por justiça. A obediência de Abraão, através da obediência de Abraão, foi manifestada a fé. Vamos a outro exemplo que Santiago nos ensina aqui. Uma ramera, uma prostituta, uma mulher para nós pecaminosa, minha irmã, pero que aún não conhecia seu padre, hasta o momento em que ha tenido um encontro com o Senhor de los Senhores. E através de obedecer a voz que ha dicho, ojo, haga isto, isto, isto. O que passou com ela? Foi justificada por suas obras. E tu crê que nós outros, através de conhecer a nosso Senhor e Salvador Jesucristo, nós somos justificados quando nós outros creemos e obedecemos sua vontade? Eu estava escutando alguns homens que para mim eu vejo que têm conhecimento, sabedoria, entendimento, vida e revelação da palavra do Senhor e uma relevância em el meio evangélico cristiano, e estavam falando sobre salvação. Estava entre eles Paul Washer, Surrel Michelin e uns outros homens que los tenho como pessoas relevantes em el conhecimento da palavra. E ele estava falando sobre salvação. Se perdia ou não perdia a salvação, se perde ou se não perde a salvação. Pero en ese texto nos deja algo claro sobre la salvación. ¿Yo soy salvado por la fe o soy salvado por las obras? Lo que hago es mi salvación o lo que creo es mi salvación? Ojo. Muitas pessoas aí fora professam que não tem que crer, tem apenas que actuar.
Pero a palavra do Senhor nos ensina que allá de actuar, la verdad que la actuación es la manifestación de mi creer. Porque yo creo, yo actúo. Pero muchos no creen, pero actúan. Ojo, yo só consigo actuar de toda espontaneidad, de toda voluntariedad, de todo desplegamento de mí mismo, si yo creo. Porque muitas vezes nosotros actuamos por um propósito que não é el creer em lo que a palavra nos ensina. Nós muitas vezes actuamos por vontade própria ou por algum problema mais grande futuro. Eu já he visto, já he ouído e já he passado por esse ponto. Por actuações que sempre estão em busca de recursos. E nós só estamos aqui para isso. O recurso que temos é a fé em el Senhor. Ele é nosso recurso. E é através de Ele que vamos a manifestar a vontade de Ele em nós, por nós e através de nós. E é através desta manifestação que vamos fluir em la vontade de Deus. O que estamos fazendo aqui? Como disse o último versículo desse texto que leemos, eu pus como o título dessa prédica: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Mas eu creio. Então por que não atua? Por que não obedece o que Deus ha dicho para ser? Amar a tu irmão, cuidar de tu prójimo, amar a tu inimigo. Ah? Por que você não obedece a direção do Espírito? De verdade você crê? De verdade tem fé? Ou é apenas uma crença? Que somos em realidade? Crentes? Porque quando vemos aqui, em el verso 19, ¿tú crees que Deus é uno? Haces bem. Também os demônios creem e tiemblam. Nós muitas vezes nem temblamos quando falamos de Deus. Ah, Deus faz isso, Deus me ha dicho isso, Deus manda dizer-te isso. Não temos temor quando escuchamos de Deus para passar algo de Deus. Pensamos que estar aqui adelante é algo, eu hablo e vosotros têm que fazer o que digo eu. Todos me conhecem aqui, já sabem. Não escutam 100% o que digo eu. Vá em la palavra e busque a verdade. Não creem em tudo que eu digo. Pero escuchen e busquem a palavra no que estou dizendo. Se é o que digo ou não. Porque a palavra é a verdade, não eu. Se quando hablo algo da parte do Senhor a ti, busque na palavra se em realidade é isso que Deus está dizendo. Porque eu tenho temor, eu temblo, assim como os demônios. Porque o Deus de amor também é um Deus consumidor.
Será que quando hablamos de la parte de Deus temos temor? Ou apenas creemos em um único Deus? Somos apenas creyentes que hablamos em el nombre de Deus, pero olvidamos nuestras consequências de hablar em nome de Deus. Prestamos atenção, irmãos. Tengamos responsabilidades. Seamos responsáveis quando hablamos em nome do Senhor. Seamos responsivos. Não vengamos a falar de qualquer maneira quando estejamos aqui ou compartilhando algo em nome do Senhor. Cuidado quando hablamos em nome do Senhor. Uma palavra de conhecimento, uma palavra de revelação. Cuidado, cuide. Tembla. Seamos responsivos, responsáveis. Não vayamos aí hablando à torta e direita em nome do Senhor, pensando que somos melhores que Deus e podemos manipular as pessoas a nosso favor, para nossa benesse. Não estamos aqui para isso, irmão. Nós estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Porque somos responsáveis de lo que hablamos. E vamos prestar conta de cada palavra que sale de nossa boca. Prestemos atenção, pastores. Prestemos atenção, pastores. Aquilo que hablamos, vamos prestar conta. Cuidemos-nos. Cuidemos-nos. Para que não quedemos sem o Espírito. Porque como o corpo sem Espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Se aquilo que hablamos não hace juego com aquilo que actuamos, cuídate. Cuidado. Que nós outros, em nome de Jesus, irmãos, vengamos a estar firmados nessa palavra que é tão sencilla, tão simples. É nessa palavra que nos direciona a ser a vontade do Senhor. Que a fé sem obra é morta. Não é o que hacemos, pero é como hacemos e em nome de quem hacemos. E qual é o propósito que hacemos? Não é para benefício próprio, é para a vontade de Deus, direção de Deus, desejo de Deus no nosso. Ojo. ¿De que sirve uno decir que tem fé se não tem obras? ¿Poderá essa fé salvá-lo? Eu creio. E não hago nada. Eu creio que Deus me ha salvado. Pero ¿qué hago? Que obra tenho? Presta atenção. Não é obra que eu tenho que fazer para que eu seja salvado. A obra já foi hecha na cruz do Calvário.
La obra es obediencia, lo que Dios te ha dicho para hacer. Yo hago, yo obedezco o que Deus está falando para eu fazer? Ou esta obra que estou fazendo é apenas para benefício próprio? Essa é a questão. Ou é uma obra que estou fazendo apenas para desencargo de consciência? Que obra estou fazendo? Ou é uma obra que estou fazendo porque é através dessa obra que estou salvado? Hã? Que obra é essa que estou fazendo? Prestemos atenção, irmãos. Temos que ter fé. Pero a obra de obediência em el mandato del Senhor em nosotros, por nosotros e através de nosotros, tem que ser 100%. Nosotros não estamos aqui para hacer nuestra voluntad. Mira que eu me gusto muito sempre hacer aquilo que tenho que hacer. Me gusta muito hacer mi voluntad. Sempre tener, não está aqui. Sempre tener el mando. Me gusta. Pero vez outra, Deus me quita de aqui, me manda correr um autobus e ir do outro lado. Me manda correr algo e ir a outro lado. Me manda correr um avião e ir a outro continente. Manda correr um avião e ir a outro sítio. Manda correr um trem e ir a outro sítio. Não me gusta sair de minha zona de comodidade. Pero eu não hago o que hago porque quero fazer. Eu hago o que tenho que fazer. Sempre quando puedo, eu hago o que quero. Porque quando Deus disse, mira, já está, eu vou e obedeço. Sabe por quê? Obedecer é melhor que sacrificar. Já he sacrificado muito, minha família por anos, por obedecer, não a Deus, pero a homens. Hoje, eu he preferido obedecer a Deus. Por isso estamos aqui, obedecendo uma direção que nos foi proposta, obedecer a Deus. Amém. Então, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Que tipo de obras estamos fazendo? Madeira, parra, heno? Ouro, prata ou pedras preciosas? O que estamos edificando? Prestemos atenção. Amém. Padre, em nome de Jesus, nessa manhã, que essa palavra venha a trazer em nós transformação de mentalidade, para que nós venhamos a fluir a vida do Senhor, para que nós venhamos a ter o entendimento da voluntade, da buena, perfeita e agradável vontade do Senhor em nós, por nós e através de nós. Que esta fé que nós aplicamos venga a se manifestar em la obra constante de tu voluntad, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que podamos ter uma semana bendecida bajo a graça e el favor do Senhor. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesucristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada de nós e essa comunidade. Estamos terminados em nome de Jesus. Aleluia.